Olá, bem-vindos a mais uma aula de Mecânica dos Sólidos. Nessa aula vamos falar um pouco mais sobre o conceito de treliças. Então, nessas imagens temos exemplos de treliças. Essas estruturas formadas por barras conectadas em pontos específicos aqui, formando essa estrutura reticulada, pode ter diversos formatos, inclusive o formato famoso aí da Torre Eiffel foi construída a partir do conceito de treliça. Então pode tanto servir para estruturas como pontes, telhados, estruturas de máquinas como esse pórtico aqui de levantamento e transporte de cargas em, em portos ou em outro tipo de instalação de fábrica, etc. Então a vantagem das treliças, as treliças são conhecidas há muitos anos, há centenas de anos, como sendo estruturas bastante leves e eficientes do ponto de vista estrutural. Ou seja, você consegue, com materiais mais rústicos, como madeira, construir pontes muito resistentes, por exemplo, como essa. Nesse caso aqui, essa é uma ponte de metal, mas apenas como exemplo, superando grandes vãos, ou seja, a distância entre um ponto e outro aqui, que eu preciso fazer uma travessia, então chamando esse espaço entre um trecho e outro aqui da travessia como sendo vão. As treliças permitem que a gente consiga fazer projetos superando grandes vão livres, ou seja, sem nenhuma coluna aqui no meio, apenas esses dois apoios, com uma estrutura muito leve, justamente pela característica construtiva que dá essa capacidade de resistência e ao mesmo tempo leveza. Tanto é que a estrutura da Torre Eiffel é uma estrutura bastante grande e pesada, né? Mas o aspecto visual da estrutura passa uma sensação de leveza, mesmo sendo uma estrutura tão grande feita em elementos de aço, que é um material bastante denso. Então essa é a vantagem desses componentes, e por essa vantagem, por essa importância, é um elemento que é bastante estudado na engenharia de estruturas, pois ele é muito útil, como estamos tentando explicar aqui nessa breve introdução. Bom, mais especificamente olhando o conceito de treliças, treliças em geral são esses elementos, por exemplo aqui num telhado, formados por barras ou elementos longos aqui, como esse que eu estou indicando, conectados por pontos. Esses pontos eu vou chamar de nós. Então a nomenclatura dada tradicional nas estruturas é que esse ponto seja conhecido como nó, onde conecta duas ou mais barras. Então esse elemento longo aqui da treliça é chamado de barra. Então, uma característica importante, fundamental para a definição da treliça, é que as forças aplicadas só podem ser aplicadas diretamente nos nós. Eles são elementos muito longos, ou proporcionalmente longos em relação às outras dimensões da treliça. Então você não é possível aplicar cargas no meio aqui da barra, pois haveria uma grande deformação e não seria interessante para efeitos do projeto. Então, pela característica construtiva, as treliças só recebem forças nos nós, ou no encontro entre duas ou mais barras. Essa é a primeira característica. E olhando aqui mais de perto a definição do nó, ele pode ser conectado apenas todo mundo por um único pino, como está indicado aqui. Então é comum ter estruturas onde, mesmo que sejam grandes, conectadas todas por um único parafuso aqui, ligando essas três barras nesse caso, ou fazendo junções dessas barras através de chapas parafusadas. Mas uma característica importante aqui é que a linha de centro de cada uma dessas barras chegando num nó deve
ser concorrente em um único ponto. Todas essas linhas de centro devem ser concorrentes em um único ponto. Da mesma forma que onde tem esse pino já vai forçar essa situação. Em situações como essa de junção de chapas, o projeto, a geometria vai direcionar esses comprimentos das barras aqui, as linhas de eixo das barras, para que seja coincidente em um único ponto. Isso vai ser importante para garantir as características, as hipóteses de projeto que são feitas para a treliça. O que acontece quando eu faço essas hipóteses e quando eu garanto no meu projeto que essas hipóteses não sejam violadas? Então, relembrando, só posso aplicar forças nos nós. Não posso aplicar cargas distribuídas ao longo das barras, nem momentos, nem nenhum outro tipo de força ou de carregamento que não seja específico nos nós, como está indicado. Se olhar um pouco mais de perto aqui na construção desse telhado, veja, tente reparar que tem barras aqui, essa aqui chamada de terça, ou travessas aqui ligando uma treliça da frente do telhado para outra treliça da parte de trás do telhado, de modo que o peso do telhado, que é uma carga distribuída, está se apoiando apenas nos nós. Então, é uma das estratégias de projeto para garantir isso. Por que isso? Então, relembrando das aulas anteriores, eu vou deixar indicado aí nos cards e também na descrição desse vídeo, uma aula onde falamos do conceito de elemento de duas forças, que é exatamente isso. As barras das treliças, se eu garantir essas hipóteses que acabamos de discutir, todas as barras vão ser elementos de duas forças, como estão indicados aqui. Relembrando, elemento de duas forças, não importa a geometria do meu elemento, se eu tenho apenas duas forças nas extremidades aqui, essas forças têm que ser colineares com os eixos do elemento aqui. Nesse caso, se eu estiver puxando a barra, está em tração. Se eu estiver empurrando aqui através dos nós, a barra é definida como compressão. Mais para frente, nas próximas aulas, vamos analisar com mais detalhes o efeito da tração e da compressão sobre as tensões, tá? E por definição, tração é um elemento de força, é um sentido positivo, e compressão é um sentido negativo, por definição. Então, na hora que fizermos os cálculos, isso vai ficar um pouco mais claro, mas é importante ter essa noção para que a gente consiga iniciar o processo de cálculo da treliça. Então, resumindo o conceito. São elementos formados por barras conectadas por nós. A maneira como faz essa conexão distribui as forças de modo que os elementos, as barras, sejam elementos de duas forças, pois as forças estão aplicadas somente nos nós, e por hipótese, esses nós não transmitem esforços de momentos. Ou é verificado que esses momentos, que se existir da forma experimental, são muito menores do que as outras forças que estão aplicadas na estrutura. Então essa hipótese acaba sendo válida do ponto de vista de engenharia. Vamos dar sequência. Como as treliças são elementos estruturais muito importantes e muito estudados ao longo das décadas e séculos, houve muitos projetos envolvendo o conceito de treliças, buscando treliças mais eficientes para determinadas aplicações. E essas treliças recebem nomes: Pratt, Howe, Fink, Warren, vários nomes. Esses nomes são decorrentes dos autores dessas treliças, ou dos engenheiros, ou dos grupos de projeto que patentearam essas treliças. Então você pode encontrar diversos desses padrões de treliça, inclusive no mercado, aí nas fábricas ou empresas que produzem estruturas metálicas.
definição dos elementos de treliça. Então, observe o seguinte: o elemento básico para a formação da treliça é o triângulo. Por quê? Porque o triângulo é a geometria, a menor geometria que garante a estabilidade geométrica da treliça. Observem esse exemplo aqui com 4 barras, somente conectadas aqui no perímetro. Se eu aplicar uma força aqui no ponto B, como está indicado, apoiado em A e D, esse elemento vai tender a se dobrar nesse formato aqui e a estrutura deixa de ser rígida, ou seja, não é estável, não é estática. Como é possível explicar isso matematicamente? Bom, já definimos o conceito de nó e o conceito de barra. Então, N me representa o nó, o número de nós, e B me representa a quantidade de barras. Para que a estrutura seja estável, estática, no plano, estamos tratando agora de treliças no plano, se isso for tridimensional vai mudar um pouquinho, temos 2 vezes o número de nós, tem que ser igual à quantidade de barras mais 3. Por que isso? Quando eu vou analisar a treliça, o método principal é chamado método dos nós, ou seja, eu vou olhar nó a nó da treliça e vou tratar esse nó como uma partícula. E sendo uma partícula, eu vou ter que fazer o equilíbrio de forças na direção x e y. Nesse caso, não vou fazer equilíbrio de momentos, pois não é um corpo rígido, é apenas um ponto material. Relembre lá os conceitos iniciais dessa disciplina. Bom, sendo uma partícula no plano, relembre também que eu vou ter 2 equações, somatória de forças em x, somatória de forças em y. Então, a quantidade de equações que eu vou ter vai ser 2 vezes o número de nós, pois cada nó vai me gerar 2 equações. A quantidade de barras que eu tenho, vamos ver na sequência, vai ser a quantidade de incógnitas da minha treliça. Só que eu tenho mais 3 incógnitas no plano que são de quem? Das reações de apoio. Então, no plano eu posso ter até 3 reações de apoio. Então, 3 reações de apoio mais a quantidade de barras não pode ser superior a 2 vezes o número de nós. E o contrário também é válido. Se você tiver menos barras do que o necessário para manter a estrutura estável, ela passa a ser hipostática. Então, se eu colocar mais barras do que o necessário, eu vou ter mais incógnitas na minha treliça para conseguir resolver, e eu não vou conseguir resolver apenas com essas equações. Então, o ideal é que tenhamos estruturas isostáticas respeitando essas equações. Tá? Vamos lá. Bom, pensando aqui em equilíbrio de forças na treliça. O primeiro passo seria determinar as reações de apoio aqui no ponto A e no ponto B, dada a aplicação dessa força P. Então, a força aplicada P e as reações de apoio são chamadas de forças externas. São forças que o meio ou algum meio externo aplicou na treliça, e a treliça, os apoios causaram essa reação. Então, são elementos externos provocando forças na treliça. As barras e os nós representam partes da própria treliça. Então, as forças que conectam uma barra na outra, um nó ao outro através de uma barra, são chamadas de forças internas. Então, agora, para que a gente consiga calcular o equilíbrio da treliça, não basta eu calcular somente as reações de apoio. Preciso calcular as forças em cada uma das barras para saber, por exemplo, se a barra tem a área, tem a seção transversal necessária para aguentar os carregamentos no cálculos futuros. Como que essas forças vão se transformar em tensões e deformações.
É um dos objetivos da disciplina de mecânica dos sólidos, do cálculo de estruturas. Então temos que analisar as forças internas, não somente as forças externas. Como fazemos isso? Um dos métodos para fazer isso na treliça se chama método dos nós. E parte do seguinte princípio. Primeira coisa é explodir, entre aspas, fazer uma vista explodida dos nós e das barras. Então eu separei aqui o nó C, B, D e A. E aqui no meio está cada um dos pedacinhos das barras representando a barra. Então acompanhe o meu raciocínio. Eu vou olhar o nó B, que está indicado aqui, e da maneira que foi indicado só tem a reação em B aqui, pois provavelmente isso aqui era um rolete, tá? Um apoio de uma única reação. Falamos nos slides anteriores que os elementos de treliça são elementos de duas forças, ou seja, forças na direção da própria barra. E essas forças podem ser de tração ou compressão. Olhando à primeira vista a treliça, nem sempre eu consigo identificar o que é tração e compressão. Então o raciocínio é similar ao que a gente faz para as reações de apoio. Atribui um valor, atribui um sentido, que seja tração ou compressão, e os cálculos finais vão indicar pelo sinal negativo se essa tração era compressão e vice-versa. Se der sinal negativo, a hipótese inicial foi violada. Então veja o seguinte, vou colocar duas forças aqui no nó P. FBD, puxando aqui o nó, ou seja, a força que está acontecendo na barra BD que conecta esses dois nós. Da mesma maneira, eu coloquei essa força BC empurrando esse nó aqui, esse ponto, representando a força que está entre os nós C e B. FBC ou FCB, tanto faz. Bom, consegui isolar este nó. Se eu estou com a FBC empurrando aqui esse nó, por ação e reação, vai ter que ter uma força igual, mesma direção e sentido oposto aqui, no nó C, para que haja o equilíbrio. Então olhei agora o equilíbrio desses dois nós devido a essas duas forças. O que acontece na barra? Tem que surgir a força de compressão, que está indicada aqui, para que garanta o equilíbrio desse trecho. Ou seja, se você fizer a soma das forças internas nessa direção aqui, vai dar zero. Então elas estão se anulando, pois as forças internas devem se anular mutuamente. Então esse é o raciocínio que a gente faz para entender o funcionamento da treliça. Quando você cria a prática para analisar à medida que você vai fazendo diferentes exercícios, esse raciocínio fica um pouco mais imediato. Vou fazer agora para o elemento DB ou BD aqui. Então eu tenho essa força puxando esse nó, então tem que aparecer uma outra força no nó D aqui para que mantenha o equilíbrio. Essa força se anula com essa. Para que esse elemento aqui, a barra, os nós estão em equilíbrio devido a BD. Acontece a mesma coisa. Eu tenho que agora, se eu estou puxando o nó, eu também estou puxando a barra. Puxar significa tração. Empurrar aqui significa compressão. Então esse é o raciocínio. Então o que eu sugiro agora? Pause o vídeo um pouquinho e tente fazer aí num papel ou mentalmente o que acontece com esse outro lado da treliça que está indicado aqui. Então faça isso, raciocine um pouquinho aí, veja se você entendeu o conceito e aplique as forças que você julgar que estão acontecendo aqui nessas barras usando o mesmo raciocínio e faça ação e reação. Bom, supondo que você fez esse exercício mental, observe agora o resultado. Não necessariamente
você obteve o mesmo resultado que está apresentado aqui na figura. O que importa é que você garanta que na mesma barra esteja garantida a ação e reação, como está indicado aqui. Pode ser que você, no seu raciocínio, supôs que essa força é de tração ao invés de compressão, como está indicado. Mesmo acontece aqui, pode ser que você tenha feito a suposição que isso aqui era compressão, FAD, ao invés de tração, como está indicado aqui. Como eu falei anteriormente, tanto faz neste momento, porque você vai fazer o cálculo, nós vamos fazer o cálculo do equilíbrio, e a treliça vai apresentar o resultado a partir das equações de equilíbrio. Quando eu tiver um resultado negativo, significa que a hipótese de tração ou compressão está invertida e eu tenho que trocar o sinal no final. Entendido? Então esse é o raciocínio básico para o cálculo de qualquer treliça utilizando esse método, que é o método dos nós. Vamos agora para um exemplo com números. Então temos essa treliça com 3 barras, a treliça A, B, C, com essa força de 500 newtons indicado aqui e as dimensões de 2 metros. Temos um apoio em A, que é uma articulação fixa, e no ponto C tem um rolete aqui ou um balancinho. Portanto, as minhas reações esperadas são dessa maneira, ou seja, 2 reações no ponto A e uma reação no ponto C. O que eu vou mostrar com o exercício é o seguinte: como as reações de apoio fazem parte da treliça e estão no mesmo conjunto de equações das barras da treliça, como indicamos para o caso de treliças isostáticas, tanto faz por onde eu começo a resolver o meu problema, eu vou determinar as barras e vou determinar automaticamente as reações de apoio. Se você quiser calcular a reação de apoio, não tem problema. Depois de calcular a reação de apoio, você segue calculando as outras barras da treliça. Mas eu vou deixar indicado aqui essas reações, e à medida que o cálculo avançar, vocês vão perceber que a gente chega nos mesmos resultados aqui para as reações de apoio. Tá? Qual que é o princípio para a escolha do nó para começar? Então, relembrando, para cada nó no plano eu tenho 2 equações, somatória de força em x, somatória de força em y. Isolo o nó e coloco as forças de tração ou de compressão em cada uma das barras, como está indicado aqui no desenho. Por que eu escolhi o nó B? Porque no nó B só tinha 2 barras chegando no nó B. Se eu tenho 2 barras, eu tenho 2 incógnitas. Tendo 2 incógnitas, com as 2 equações, para este nó eu consigo resolver. Portanto, fazendo a somatória das forças em x, eu tenho que olhar as componentes agora de cada uma das barras, indicado aqui. FBC, seno de 45 aqui na direção x e a força de 500 na direção x. Obtenho, isolando a equação, o valor de FBC. Faço o somatório das forças em y, mesma coisa, agora FBC cosseno de 45 que está aqui, e eu tenho o FBA indicado aqui. Já sei o valor de FBC através da equação anterior, consigo determinar também FBA. Mesmo raciocínio para o próximo nó. Então vai andando de nó em nó, de preferência nos nós onde tem 2 incógnitas, justamente pelo fato que eu tenho 2 equações no plano. Então, olhando o nó C, qual que é a vantagem do nó C? Eu já determinei o FBC. Então, feito o diagrama de corpo livre da treliça, como fizemos no exemplo anterior, tem a FBC, sobram 2 incógnitas, o FCA e a reação de apoio. Tá? Aplico somatória de forças em x e somatória de forças em y, consigo determinar o FCA
e consigo determinar a reação vertical no ponto C. Então, acompanhe esse raciocínio devagar, confira as equações, verifique se você está entendendo o raciocínio. Vamos em frente. O que acontece? Então, eu usei aqui somatória de forças em X, somatória de forças em Y. Isso vale para qualquer nó. Nem sempre o nó tem duas forças, mas sempre que eu tiver duas barras aqui e apenas mais uma força, dessa maneira eu posso montar um triângulo de força. Lembra lá das primeiras aulas do curso de estática, do conceito de estática, que pelo triângulo de força eu posso usar leis dos senos e lei dos cossenos para determinar essas forças. Então vocês vão ver exemplos de treliças calculados aí nos livros ou em outros materiais, não aplicando somatória de forças em X, somatória de forças em Y, por exemplo. Aplica direto o triângulo de força. Então eu sugiro que você refaça para o nó B esse cálculo aqui, determinando FBA e FBC através do triângulo de forças, usando a lei dos senos, e verifique que você vai obter o mesmo resultado. Então essa que é a ideia. Agora no nó A. Então eu tinha três nós, A, B e C. Já determinei o B e o C, agora o A. O que tem de incógnita aqui no ponto A? O FBA eu já tinha determinado pela primeira equação, o FCA determinado pela segunda equação. Sobram as duas reações de apoio e eu consigo determinar através do cálculo das forças em cada uma das barras, garantindo o equilíbrio. Então, nesse caso, está tudo na vertical e horizontal aqui, fica automático o valor dessas forças. Então, confira esses cálculos aí, veja se você está entendendo o raciocínio. E agora, é importante fazer um desenho da treliça em vista explodida, como está indicado aí, esquemático, indicando quais barras estão em tração e quais barras estão em compressão. Veja, no momento do cálculo podem surgir valores que estão positivos ou negativos. Se estão negativos, eles estão contrários à hipótese que você fez. Não significa que o negativo nesse caso é compressão. Cuidado com isso, há muita confusão com relação a esse aspecto. Então você tem que fazer o diagrama de corpo livre no começo do exercício, como fizemos na explicação teórica, olhar cada um dos nós, determinar forças de tração e compressão e iniciar o cálculo. Ao final do cálculo, você verifica se a hipótese inicial estava correta e corrige o sentido das forças se for necessário. Por que isso vai ser importante? Quando formos calcular tração e compressão, tensões e deformações, vai fazer muita diferença se a barra estiver sob tração ou se estiver em compressão. O tratamento para as barras em compressão é diferente do tratamento para as barras em tração. Então, muito cuidado. O cálculo da treliça não é somente fazer o cálculo das forças. Vai seguir mais adiante fazendo o cálculo de tensões e deformações, cargas críticas de tensão e deformação. Por exemplo, para determinar qual que é a espessura dessa barra que eu tenho que ter para que ela aguente essa força se esse material for de aço, por exemplo. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Bom, fizemos algumas explicações, teste agora seus conhecimentos e resolva essa treliça indicada. Então tem dois apoios aqui, um balancinho e um apoio fixo, duas forças, uma horizontal de 600 newtons e uma vertical aqui de 400 newtons. Quais são os passos? Primeira coisa, diagrama de corpo livre da treliça em vista explodida. Indique as barras e os nós com as forças em tração ou compressão a partir da sua análise inicial. Resolva
se preferir, as reações de apoio, considerando toda a estrutura como sendo um elemento rígido. Veja aí nos vídeos, eu vou deixar nos cards aí um exemplo onde eu calculo as reações de apoio na treliça e não calculo as forças nas barras. Então você pode calcular inicialmente as reações de apoio. Calculadas as reações de apoio, segue para cada um dos nós calculando as forças nas barras, começando sempre de preferência pelos nós onde tem apenas duas barras, para que você tenha no máximo duas incógnitas. Se você não preferir calcular as reações de apoio no começo, você pode escolher os nós que têm apenas duas forças e seguir pelo cálculo, que as reações de apoio vão surgir a partir do cálculo naturalmente, como fizemos no exercício resolvido. E esta é a resposta para esse exercício. Treine, tente fazer, verifique as suas equações e certifique-se de que você está entendendo os conceitos. Vamos adiante. Tem alguns casos particulares quando eu analiso os nós da treliça, e esses casos particulares vão ajudar a simplificar os cálculos, especialmente quando você tem treliças muito grandes e precisa fazer esse cálculo manual. Se você identificar alguns tipos de situações, essas situações vão eliminar algumas incógnitas. Por exemplo, se eu tiver sistemas de barras colineares, como esses dois aqui, ó, então eu tenho BD e EC, B e D formam uma linha e E e C formam outra única linha. Então eu tenho 4 barras aqui chegando no mesmo nó. Então eu tenho que, na direção de cada barra, essas forças têm que ser iguais para que eu consiga garantir a somatória de forças, ou seja, a somatória de forças nessa linha tem que ser igual a zero, a somatória de forças nessa linha tem que ser igual a zero. Isso simplifica muito, já consigo eliminar das 4 barras, eu tenho apenas 2 aqui para fazer os cálculos. Outra coisa que pode surgir é situações como essa aqui, ó, onde eu tenho 2 barras colineares aqui, coaxiais, e tenho uma terceira barra partindo do mesmo nó, com uma força alinhada, por exemplo, aqui. Fica um caso muito similar a esse aqui, quando eu tenho 4 barras. O que é que acontece? Essas 2 barras aqui, AD e AB de bola, vão ter o mesmo valor de força, porque essa força P vai se equilibrar direto nessa barra AC. O que acontece nesse caso, quando eu não tenho essa força, é que esse elemento vai ficar com força zero. Então o que acontece? Você pode fazer exemplos aí para verificar esse raciocínio, mas tudo isso é obtido fazendo a somatória de forças em x, em y igual a zero, e esses resultados saem de forma trivial, ou seja, são resultados onde as forças dão zero ou onde as forças dão iguais entre si. O que acontece? Esses elementos de força zero, em muitos casos, eles podem ser retirados da estrutura, nem em todos os casos. Mas o mais importante é que, se você já identifica no começo que ele é força zero, você não precisa calculá-lo. Então essa é uma das vantagens. Se chegar em situações como essas aqui, ó, de 2 nós, de um nó, chegando 2 barras e nenhuma força aplicada, da maneira que está indicado aqui, 2 barras chegando no mesmo nó, nesse caso aqui, as forças têm que ser iguais. Nesse caso aqui, as 2 forças são nulas, porque eu não consigo garantir o equilíbrio se eu não estiver alinhado aqui, ou seja, para que ele fique nesse formato aqui, a única solução possível é que as forças sejam nulas. Então esses são casos particulares, você pode verificar esses casos através das equações de equilíbrio. Então, sabendo de antemão, não precisa resolver ou simplifica muito os cálculos. Então dá para observar aqui nessa estrutura, por exemplo, aqui, ó,
o nó C. Não tem força aplicada nesse nó. Significa que essa força aqui, ó, é um caso como esse. Essa força aqui, se eu fizer a somatória de forças em x e y nesse nó, eu vou obter automaticamente que essa força aqui é zero. E essas duas barras aqui vão ter que ser forças iguais. Mesmo raciocínio para esse ponto K aqui, ó. Não tem forças aplicadas, eu estou com duas barras colineares aqui. A somatória de forças em x e y vai me dizer aqui que essa força aqui é zero. Se essa força aqui é zero, o mesmo raciocínio vai valer aqui para essa barra IJ. Então, assim sucessivamente. Então, não é uma análise simples, eu reconheço, mas quando você cria prática com o trabalho com treliças, você começa a identificar esses elementos mais facilmente. Fazendo essas identificações, você reduz o número de incógnitas do seu problema. Se você não identificar isso de antemão, o resultado vai sair da mesma maneira. Então, esse é só um artifício para economizar os cálculos manuais. Vamos a uns exemplos aqui para tentar ficar um pouco mais claro. Observe essa treliça aqui. E eu vou olhar o nó A e o nó D de dado aqui, ó. Então, olhando o nó A, o que acontece? Vai ter que ter duas forças, FAF e FAB. Olhando dessa maneira, quando eu corto o nó aqui, olha só, o nó fica automático, eu não tenho nenhuma força atuando nesse nó. E a somatória de forças em Y e somatória de forças em X tem que dar zero. Como não tenho nenhuma força, automaticamente essas forças são nulas. Mas olha que interessante. O mesmo raciocínio pode ser feito para o nó D. Façam esse exemplo aí vocês e verifiquem isso. Então perceba o seguinte, eu tenho esse núcleo da treliça que já está formado por um triângulo. Esse outro núcleo aqui da treliça já está formado por um triângulo, então isso me sugere que ele seja estável. Então, observe agora a treliça removidas essas 4 barras. A treliça, se você fizer o cálculo da quantidade de barras e quantidade de nós, você vai confirmar que ela é estável, que ela é isoestática. E o próprio formato dela, combinando dois triângulos, já garante que ela seja rígida. Então, se você identifica no seu projeto esses elementos de força nula, em muitos casos eles podem ser removidos e a sua estrutura pode ser uma estrutura mais leve para aquela aplicação, se não mudar o tipo de carregamento. Nem sempre isso é verdade, então tem que fazer uma análise detalhada e avaliar se vai garantir a estabilidade ou não da estrutura. Observe esse exemplo aqui, esse outro exemplo. Eu vou olhar o nó E aqui que está encostado, está apoiado nesse rolete. Observe o seguinte, nesse rolete vai ter uma reação de apoio aqui horizontal ou EX. Então não sei qual que é o valor dela, mas se eu fizer a somatória de forças em X, a força nessa barra horizontal tem que ser igual a essa reação EX. Somatória de forças em X igual a zero, vai ter que dar automaticamente. Nessa força vertical aqui dessa barra DE, não tenho nenhuma outra componente. Então, automaticamente essa força FDE vai ser zero. Observem o seguinte. É possível eliminar esse elemento DE da treliça? A treliça vai continuar estável sem essa barra DE? Lembre o seguinte, ó, eu só vou ficar com essa força, essa barra FE, e aqui eu vou ficar em vazio. Isso aqui é um pino. A treliça é formada por pinos, e esses pinos são pequenos em relação ao comprimento das barras. Então você não garante que esse pino fique estável se não tiver travado esse movimento. Então o que pode acontecer
é esse ponto E deslocar para cá e a estrutura entrar em colapso, ou para cima ou para baixo, e você não consegue mais suportar essa força que está sendo aplicada aqui. Qual que é a conclusão disso? Nem sempre que as treliças tiverem elementos com forças nulas, como foi esse primeiro caso, eles podem ser removidos. Tem que ser feita uma análise cuidadosa e detalhada para que depois que você remova os elementos de força nula, a treliça continue estável, ou seja, continue respeitando as equações de equilíbrio e a equação que garante a estabilidade, ou seja, 2 vezes o número de nós tem que ser igual ao número de barras mais 3 no caso plano. Esse é o raciocínio, tá? Para finalizar, lembrando que as treliças podem ser tridimensionais ou espaciais. Então, esse raciocínio tem que ser estendido para as 3 direções. Então, ao invés de eu ter 2 equações por nó, eu vou ter 3 equações por nó e analisar cada uma das barras, cada um dos nós, por exemplo, pelo método dos nós. Existem outros métodos que eu vou comentar em outras aulas, mas o método básico, o método clássico é o método dos nós, que fizemos nessa aula, agora feito em 3 dimensões. Então, tentem fazer um exercício mental, observar esse telhado desse estádio aqui, se ele fosse de concreto. Qual que você imagina que seria mais leve? Fazer essa estrutura em aço ou alumínio, como está indicado em treliças, ou fazer essa estrutura de concreto? Grandes chances de que seja mais leve fazendo essa estrutura como está indicada aqui em treliças, tá? Não é uma garantia, assim, porque depende muito de como você vai fazer a estrutura em concreto, mas no geral as estruturas de treliças são muito eficientes. Tanto é que em projetos modernos, projetos de dispositivos mais recentes, busca-se otimizações aqui no projeto. Nesse caso aqui é o projeto de uma prótese de perna, dessas similares desses corredores aí de Olimpíada, e foi otimizada aqui buscando o formato de treliça justamente para que ela tenha resistência e que tenha baixo peso, para que seja confortável e seja eficiente. Esse conceito pode ser aplicado, por exemplo, em outras estruturas, no apoio de alguma estrutura que necessite de leveza e elasticidade, como esse caso. Um exemplo disso, alguns tipos de aeronave usam esse tipo de conceito para projeto do trem de pouso, por exemplo. Não igual uma prótese, obviamente, mas uma estrutura que seja leve, resistente e ao mesmo tempo tem alguma resistência, alguma elasticidade aqui para absorver os impactos, no caso do pouso, por exemplo. E uma prótese de titânio, como essa aqui, uma prótese de mandíbula, será que vale a pena fazer um conceito de treliça para essa prótese? Nesse caso aqui, tanto essa peça aqui dessa prótese de perna quanto essa de titânio aqui foram feitas via processo de otimização computacional e impressão 3D, manufatura aditiva. Então observe que tem uns poros aqui, se você der um zoom nessas estruturas, são estruturas de treliças tridimensionais. Qual que é a vantagem disso? A mesma vantagem que eu quis representar aqui com esse telhado, pensando em termos de concreto e pensando em termos de treliças metálicas. Consigo muito mais leveza e resistência mecânica para esse elemento aqui, por exemplo. É um material caro, é um material biocompatível, então se eu economizar material, o projeto fica mais eficiente do ponto de vista de mercado e também fica mais leve para o paciente, causa menos desconforto. Outra coisa, será que esses poros aqui, que naturalmente aparecem nessa estrutura, fazem com que esse componente se aproxime do comportamento de um osso, de uma estrutura biológica? Será
que esses poros ajudam com que esse componente seja melhor aceito pelos tecidos vivos, ou seja, haja melhor adesão dos tecidos vivos aqui do corpo humano. Então, observem, assim, com uma estrutura conhecida há séculos, que é o caso da treliça, pode chegar em projetos altamente sofisticados, como esse telhado ou como essas próteses, e em outras aplicações de engenharia. Então, estudar treliças continua sendo um assunto bastante importante, pois é um elemento estrutural muito eficiente e cada dia surge uma aplicação nova e o conceito de treliça nunca sai de moda por essas razões que eu tentei explicar aqui. Esse era o objetivo da aula, fazer essa explicação mais teórica sobre o conceito de treliças e passar para vocês o conceito do método dos nós e como se calcula as forças em cada barra de uma treliça plana, no caso desse vídeo aqui. Então, em outros vídeos eu explicarei exemplos de como calcular treliças planas através de outros métodos, como o método das seções, e também exemplos calculando treliças tridimensionais ou espaciais. O conteúdo dessa aula pode ser encontrado aqui nos capítulos 6, nesse caso são os mesmos capítulos, tanto no livro de Estática e Mecânica dos Materiais do Beer, quanto no livro de Estática do Hibbeler. Então esse era o objetivo da aula. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.